habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém? Que o Deus de Israel, a pessoa de Cristo Jesus e o Espírito Santo possam realmente habitar em nós, em nossa vida. Vamos cantar agora. Eu quero convidá-los para que, em pé, nós cantemos Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Agradecemos ao Kelson, a Danívia
E aqueles que puderem, ajoelhem-se comigo, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus de Israel, te louvamos e bendizemos pelo que tu és. Grandioso Deus, Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E aqui estamos, bondoso Deus, sedentos, com muita sede. Nossa alma clama, bondoso Deus, por saciar-se em Ti e na Tua palavra. Portanto, ó Senhor, queira nos abençoar, saciando a nossa sede. Abençoa-nos, Senhor, nos revigorando, à semelhança do que nós experimentamos durante todo o sábado, o dia de ontem, em que verdadeiramente nós podemos sentir o Teu Santo Espírito tomando o nosso coração, toda a nossa vida, e dando-nos a certeza daquilo que cremos. E aqui de retorno, nesta noite de domingo, queremos renovar o nosso compromisso contigo, Senhor, na nossa tarefa como cristãos de servir-te de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, embora débeis, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E portanto, ó Senhor, te suplicamos, queira estar conosco nesta noite, mais uma vez. De uma maneira especial, te suplicamos em favor destes nossos irmãos aqui presentes, em favor de suas famílias que representam. Quantas provações, quantos desafios, estenda a tua mão sobre cada um, concedendo-lhes a bênção que tu tens reservado nos celeiros dos céus. Humildemente oramos também por aqueles que nos assistem pela internet. Certamente, Senhor, é uma bênção este veículo de comunicação que estende a Tua palavra para todos os rincões deste mundo. Sabe lá, somente o Senhor sabe o alcance da Tua palavra. Portanto, agradecemos porque tomamos parte deste serviço e rogamos, Senhor, aceitá-lo, embora imperfeito. E mais uma vez oramos também pelo Teu servo, Pastor Cleiton, que irá repartir este pão da vida conosco. Tudo isso te pedimos, agradecidos de todo o nosso coração, em nome do Salvador Jesus. Amém. Queridos, antes, porém, do pastor Cleiton tomar este lugar de adoração e de pregação da palavra de Deus, queremos chamar aqui o nosso irmão Tiago para interpretar uma música toda especial.
o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Mãos que tocam intocável sem temor, mãos que livram da prisão, mãos que podem libertar o homem pecador, mãos que curam outras mãos, onde você pode encontrar as feridas pra livrar e libertar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Basta eu me lembrar das marcas em suas mãos pra mudar a minha sorte. Seguro em suas mãos eu posso ir além e ver o sobrenatural acontecer em mim. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Nas mãos de Jesus, O meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Estas marcas são pra me dizer, são pra me dizer, essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Uma boa noite a você que está aqui na igreja, uma boa noite a você que nos acompanha pela internet. Espero que seja tudo bem com vocês. Eu estava vindo para a igreja hoje, vendo a comemoração dos atleticanos com o título. Eu vi a alegria daquele povo, todos espalhado por todos os lados, né? Parece que de todos os cantos aparecia atleticano. Você ia atravessando a rua, aparecia no sinaleiro, um correndo na sua frente, e atleticano vindo de todos os lados, né? Uma alegria, uma felicidade. Enquanto eu via aquilo ali, eu pensava, como que não deve ter sido? Que nós seres humanos, a gente é feliz, a gente comemora as coisas que as nossas conquistas, as nossas vitórias. Eu estava tentando imaginar como que não foi a comemoração no céu no momento que Cristo ressuscita. Deve ter sido uma comemoração que, para nós, qualquer tipo de comemoração que a gente faz, quando nós contemplarmos essa comemoração, quando Jesus voltar, nós pudermos contemplar esse momento,
certamente nós íamos olhar para as nossas comemorações aqui e ficar até com vergonha, de tal que não deve ter sido a comemoração naquele momento que Cristo ressuscita, e ali sabia-se que daquele momento em diante o pecado teria um fim, e um fim eterno. Eu não consigo, não tem ideia, ali Átila comenta, a Bíblia também comenta no Salmo 24, aliás, 24 ou 23, 22 ou 23 ou 24, não me lembro agora. É um ou depois, antes ou depois do Salmo 23, onde fala de Jesus chegando e eles clamavam: levantai a porta das vossas, ok? Quem é este o Rei da Glória? E aí outro coro de anjos ficava ali, um falava e outro repetia: quem é este o Rei da Glória? E aí falava: o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que morreu pelo ser humano e agora conquistou a morte. Deve ter sido uma comemoração e tanto. Eu imaginava ali, eu falei assim: Senhor, espero que em breve a gente possa estar comemorando uma outra vitória também, a vitória sobre o pecado nas nossas vidas quando Jesus voltar por toda a eternidade. E eu espero que esse dia não demore muito. Aliás, ele não vai demorar muito, porque hoje é dia 19 de maio. Alguém se lembra o que aconteceu nessa data? Alguém arriscaria dizer? Há mais ou menos, deixa eu ver se eu não... 230 anos, pouco mais. No dia 19 de maio de 1780, o sol, ele escurece, e a lua, quando ela aparece à noite, ela estava vermelha como sangue. Lembra que Jesus, comentando sobre isso, e Joel também, se você lá em Joel capítulo 3, ele fala: antes que venha aqueles dias, aquele tempo do fim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Era um indício de que o tempo do fim estava se aproximando. E nós sabemos que o tempo do fim começou em 1844. Então esse dia de comemoração não vai demorar muito. Hoje, dia 19 de maio, eu me lembrava, já fazem 200 e poucos anos, que este evento que indicaria a proximidade do fim aconteceu. E depois, 53 anos depois, teve a queda das estrelas, a chuva de meteoritos nos Estados Unidos, que era mais uma evidência da proximidade da volta de Cristo. Então fiquem alegres, nós podemos já estarmos nos alegrando, porque nós não precisamos ficar com aquela incerteza se quem vai ganhar ou quem vai perder, porque nessa questão todos nós vamos ganhar. Ninguém vai perder, então todos nós vamos poder comemorar nesse dia. E por falar em comemoração, o assunto que a gente vai tratar hoje, ele não fala em si de uma comemoração, ele vai trabalhar o momento em que houve uma aparente derrota para o universo e também para o ser humano, que foi o momento em que Adão e Eva fazem a escolha de pecar, de abandonar a Deus. E lembra, já comentei com vocês em outro momento, que Deus ele chega para Adão e fala assim: Adão, você vai ter que a partir de hoje matar um cordeiro. Deus é extremamente didático, ele é como é que é, marqueteiro, né, que eles chamam, esses que trabalham com marketing. Ele é um marqueteiro de primeira, ele consegue fazer as coisas de uma maneira tão clara e tão eficaz que não tem como você não entender o que ele quer passar com aquilo. Ele sabe fazer bem uma propaganda. E todas as coisas que ele faz, ela tinha uma explicação, ela tinha algo uma verdade maior que ele queria revelar. E quando ele chegou para Adão, ele falou que ele teria que fazer um sacrifício de um cordeiro, que era um símbolo maior daquilo que Cristo iria um dia fazer pelo ser humano. Ele queria que o ser humano entendesse que ele era dependente de Deus. Porque o pecado, você deve ter percebido isso, que às vezes quanto mais a gente peca, mais forte a gente se sente, no sentido de pensar que nós conseguimos controlar nossa vida. O pecado ele vai causando essa independência de Deus, uma sensação de que nós estamos no controle. Só que aí quando a casa cai, a gente percebe que nós não estamos no controle como a gente imaginava. E Deus ele quis com isso, claro, representava a morte de Cristo, mas mostrar para o ser humano a eterna dependência dele, de Deus. Ele não teria como ficar independente de Deus. Então toda vez que ele pegava um cordeiro e matava, ele se lembrava: eu dependo de Deus para um dia eu ser salvo, não tem outro meio. E Satanás ele viu isso. E quando Satanás percebeu isso, ele falou assim, ele sabia que tinha um significado muito forte naquilo ali. E ele falou assim: eu preciso de alguma maneira perverter esse símbolo que é tão sagrado, que é tão um significado muito forte. Então, aquilo que no início significava amor, que era o seguinte: ao matar um cordeiro, o ser humano pensava no seguinte: no amor de Deus, a um dia enviar o seu próprio filho para morrer no lugar dele. Esse era o objetivo, exemplificar o amor. E Satanás ele começa a trabalhar com isso e ele muda completamente. Ao invés de significar amor, você vai perceber em todas as culturas antigas, quando nós estudamos história, estudamos mitologias e outras coisas, você vai perceber que sacrifícios também eram feitos, de animais ou de seres humanos,
Só que esses sacrifícios não eram sacrifícios feitos para poder lembrar um Deus de amor que um dia iria fazer algo pelo ser humano. Esses sacrifícios eram feitos para poder apaziguar um Deus que estava indignado. Era um Deus zangado que estava bravo com alguma coisa e não estava chovendo, não estava nascendo as plantas, ou estava numa seca, ou estava perdendo para um exército inimigo, alguma coisa estava acontecendo. Então, bom, esse Deus está zangado, vamos ter que fazer um sacrifício para a gente acalmá-lo. Então, ele perde aquele significado essencial de amor e passa a ter um significado de fazer um sacrifício para que o Deus que nós servimos, ele está um pouco zangado, nós precisamos acalmar um pouco ele. Então isso perde um pouco, ele, como é que fala, perdeu a essência. E aí Deus, ele chama depois o povo de Israel, e justamente para poder restaurar essa verdade que havia se perdido. E dessa vez ele amplia ela um pouco. Mas só abrindo um parênteses aqui, essa ideia de Satanás, ela deu tão certo que ele trabalha com ela até hoje. Apesar de hoje nós não trabalharmos com sacrifício nem nada, nós temos a tendência de achar, às vezes em alguns momentos, que nós precisamos dar mais coisas para Deus, oferecer coisas e mais coisas para Deus, às vezes no nosso tempo, isso, aquilo, em troca das bênçãos dele. Dos tempos mudaram, não é sacrifício, mas às vezes a gente tem o costume de, bom, eu estou precisando de alguma bênção, eu vou fazer alguma troca com Deus. Eu vou ofertar para ele, dar uma oferta assim, eu vou dar uma oferta um pouco diferente, ou eu vou fazer um trabalho missionário, eu vou fazer alguma coisa para que Deus me abençoe. Só que não é isso, já comentei com vocês, não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Cristo faz por nós. Ele está disposto a nos abençoar, independente disso ou não. Claro que se nós nos colocamos ali ao alcance das bênçãos dele, é bem melhor, mas nós não podemos fazer nada esperando receber mais bênçãos dele. Isso é uma tentativa de troca e ela vai ser fracassada. Só que isso funciona muito, você vê igrejas lotadas de pessoas dando casas, carros e outras coisas mais em troca de bênçãos de Deus. Como se Deus precisasse de eu fazer alguma coisa para que ele se sentisse na obrigação de me atender. Bom, ele está fazendo um sacrifício. Olha, ele está lá, não sei, você entra aí na própria questão das peregrinações, onde você anda a pé por quilômetros ou sobe escadas, ou pega então o seu dinheiro que foi suado ali, entrega para Deus. Eu estou fazendo um sacrifício para Deus me abençoar. E não é assim. As bênçãos de Deus basta nós pedirmos. Só que ainda assim nós confundimos muito essas coisas hoje. E Deus, ele não queria que o povo confundisse isso. Ele pede então para Moisés restaurar essa verdade. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 8, a gente tem um verso bem conhecido no nosso meio. Não vou entrar muito em detalhes, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem todos os detalhes das coisas aqui apresentadas. Mas é o seguinte, Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja, o desejo de Deus era habitar no meio do povo. Deus queria estar aqui na terra, Deus queria estar no meio do povo. Ele chega para Moisés assim, Moisés, faça um santuário. Ele vem aqui até o monte, Moisés sobe lá e fala assim, eu vou te mostrar como é esse santuário. E aí Deus mostra para ele e fala, faz exatamente como eu estou te mostrando. E aí Moisés vai e faz esse santuário. Ele diz o seguinte, porque eu quero habitar no meio de vocês. Só que cada detalhe do santuário, por que ele precisava ser igualzinho que Deus tinha mostrado para Moisés? Porque cada detalhe dele tinha um significado. Tinha o que a Bíblia chama no meio teológico de significado tipológico. Ele teria algum significado futuro, representava alguma coisa futura. E aí você vai ter ali o santuário, que ele é dividido na parte santa e no lugar santíssimo. Hoje já perdeu um pouco isso, mas nós tínhamos ainda se existe, né, um pouco em alguns lugares, em outros lugares não muito forte, mas em pessoas há mais tempo na igreja, pessoas mais de idade, ainda tem essa sensação de que a igreja ela é dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Às vezes eu me lembro lá em Caratinga, às vezes tinha alguns meninos andando dentro da igreja, correndo isso e aquilo. Enquanto eles estavam andando na nave assim, às vezes o diácono não falava nada. Mas quando ele tocava aqui em cima na parte do púlpito, aí ele já chegava bravo, tirava ele, não pode subir aqui porque esse lugar é santo. O resto é como se não fosse. Às vezes aquele lugar ali era um lugar especial. E na minha visão, muitas vezes eu via como esse lugar aqui um pouco mais santo do que o restante da igreja. Na realidade, nenhum lugar é mais santo que o outro. Da mesma maneira como eu me comporto aqui, eu tenho que me comportar aí. Não tem diferença, porque Deus ele está presente aqui. Só que por que vem essa ideia? Essa ideia vem justamente da divisão que tinha no santuário. Existia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo.
Só que essa diferença ela não existe mais hoje, porque lembra que na própria morte de Cristo, o que acontece com aquela cortina que separava um lugar do outro? Ela se rasga. Porque a partir daquele momento, Deus ele não precisava mais ter essa separação, porque o ser humano havia alcançado o favor de Deus através dos méritos de Cristo, e Cristo poderia estar presente com o ser humano através do Espírito Santo, independente do lugar ser santíssimo ou do lugar santo. Não tem mais essa diferenciação. E às vezes a gente tem essa questão na igreja ainda. Mas o fato é que a partir daquele momento ali, Deus ele está presente tanto aqui quanto aí, indiferente. Nosso comportamento tem que ser o mesmo, de reverência, porque a presença de Deus ela se faz aqui. Mas essa divisão lá, ela tinha um significado, e você vai perceber que, imagina que isso aqui seja o santuário, vamos colocar aqui, só por ilustração, aqui o lugar santíssimo. Imagina que aqui tem uma cortina e aqui você tem um lugar santo. O que acontecia? Você se lembra que tinha a mesa e tinha também o candelabro. A mesa, dentro dos vários significados do pão, você vai ver o pão ali também como símbolo de Cristo. O pão naquela época era essencial para a vida. Sem pão, assim como nós temos arroz com feijão de todo dia, né? Talvez Jesus fosse fazer o Pai Nosso. Tanto é que quando você vê o Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? O pão era a base da alimentação daquelas pessoas. Então talvez Jesus estivesse vendo no nosso contexto, talvez ele falaria o arroz com feijão nosso de cada dia, né? Porque é aquilo que nós mais comemos, um arroz com feijão. Mas o pão era a base da subsistência e da existência das pessoas. Para sobreviver precisava de pão. Então aquele pão significava Cristo. E lembra que Cristo mais tarde se intitula o pão da vida. Ou seja, sem Cristo não existe vida. Então aquele pão simbolizava justamente isso. Apesar de representar as tribos pela quantidade, o símbolo maior dele era de Cristo, que depois vai se identificar como o pão da vida. Ou seja, ele queria demonstrar o seguinte: assim como vocês não vivem sem o pão, se vocês tentarem viver sem mim, vocês morrem. Não existe vida sem a minha pessoa. E tinha também o candelabro, onde tinha ali o azeite, tinha as lâmpadas acesas que não podiam se apagar. Símbolo também, entre outros, do Espírito Santo, que está constantemente trabalhando na vida do ser humano. Logo após a morte de Cristo, ele que assume essa função de uma maneira mais direta, que Cristo vai e ele envia o outro Consolador. E aí tinha lá fora, tinha o altar de sacrifício, que nós já sabemos qual que era o objetivo dele. E antes do sacerdote entrar, tinha uma pia, onde ele deveria se limpar antes de entrar dentro do santuário. E que eu queria fazer uma reflexão com vocês com relação a isso. Eu me lembro na minha infância, e depois a gente vai perdendo um pouco dessas questões, mas eu estava um tempo atrás repensando nesses aspectos da maneira como nós vamos para a igreja. Porque o sacerdote ele não podia entrar no templo de Deus com nenhum tipo de impureza, nem pecado e nem também nenhum tipo de impureza física, sujeira, nem nada. E eu me lembro da minha infância que chegava na sexta-feira, minha mãe ela tinha uma visão seguinte: esse momento agora, o sábado, ele é santo. E realmente, Deus ele abençoa uma parte do tempo. Ele abençoa um período de 24 horas. Por isso que o sábado é um momento especial, onde você recebe uma bênção, porque Deus coloca uma bênção no tempo. Então, independente de onde você está, você pode receber as bênçãos deste período que Deus abençoa. Se você tira esse tempo para estar com Deus, você recebe as bênçãos desse período que Ele abençoa, que Ele separa. Lembra que o termo santo quer dizer separado. Então Deus separa um período de 24 horas para poder o ser humano passar com Ele. E é um período santo, um período especial. Minha mãe ela tinha essa visão, então antes de começar qualquer coisa, antes de começar começar o sábado, ela limpava tudo. Mandava, na época eu ficava bravo, eu e meu irmão, a gente tinha que pegar aquelas vassouras e ficava varrendo aquele quintal grande, levantava uma poeira, aquele sol quente, a gente reclamando. Mas quando terminava estava bom, estava tudo limpinho, era até gostoso ficar olhando aquilo ali. Mas o fato é, ela não queria que começasse o período do sábado com nenhum tipo de sujeira que havia durante a semana. Aquilo que nós podíamos tirar, ela queria que fosse tirado da casa, dos móveis, de tudo. Por quê? Quando começasse o período de sábado, ela queria que tudo estivesse limpo, porque era um momento especial. Toda aquela sujeira da semana, ela precisava ser deixada de lado. E agora era um momento especial. E quando ia para a igreja também, tinha a roupa especial para isso, porque nós estamos indo para ter um encontro com Deus. E esse momento de encontro com Deus precisa de algo especial também. Eu não posso estar misturando as coisas. E ela tinha essa visão muito forte. Ela tinha as roupas especiais que tinham que estar lavadas, bem limpas. Isso é até um aspecto com relação aos sacerdotes. Eles tinham que estar com as roupas deles impecáveis para poder entrar na presença de Deus.
Não porque Deus é chato, mas por um aspecto seguinte, para que o ser humano entendesse que quando ele entrasse na presença de Deus, ele precisava entrar ali deixando de lado todo tipo de impureza, porque impureza era símbolo do pecado. Então por isso que Deus queria que deixasse tudo de fora, inclusive os pecados, e confessassem eles antes de entrar no templo. E aqui eu queria só fazer essa reflexão com vocês. Repense na sua vida, como tem sido esse momento de começar o sábado. Será que é um dia a mais? Um dia normal, roupas normais, talvez não tenha diferença nenhuma? E tem uma diferença, porque é um período especial que Deus separou. Então aquilo que nós pudermos fazer, que nós tiver ao nosso alcance, não por uma questão de fanatismo, mas uma própria questão de respeito ao momento santo que está começando, ao período santo. E quando viermos para a casa de Deus também, viemos de uma maneira bem especial, de uma maneira bem asseada, o máximo que nós pudermos. Porque eu duvido, alguém vai para uma festa todo sujo? Ninguém vai. Nós não vamos, porque a gente, poxa, se alguém me ver lá todo sujo, eu vou passar vergonha. Mas em algum momento a gente pode ter essa visão. E aqui eu não estou falando com relação a roupa ter que ser aquela roupa. Quando eu falo melhor, eu não falo melhor em questão de preço, de marca. Eu falo aquela que você cuida com o seu melhor. Pode ser até uma roupa que ela foi remendada porque ela já rasgou, você não tem condição de comprar outra. Mas lá tinha uma mulher lá que é vizinha nossa, extremamente pobres. Era a roupa, eu via os meninos chegando, aquela roupa toda remendada, mas era só no sábado que podia usar aquela roupa. Ela era bem lavada, bem passada. Era a melhor roupa que os meninos tinham, Fabiano, Bené. Eu lembro deles até hoje, eram meus vizinhos lá. Era a melhor roupa deles, e eles separavam. Então a gente precisa repensar um pouco esses aspectos também. Aquela pia simbolizava isso, a necessidade de nós entrarmos na presença de Deus o mais limpos possíveis. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E aí tinha aqui o altar de incenso que simbolizava também as orações. Interessante que Deus até nisso ele pensa, por que ele pede um altar, incenso, aroma agradável? Quando nós sentimos o cheiro de perfume, a gente não gosta de ficar ali perto. Nossa, quando você passa perto de alguém que está com um perfume bom, você até para assim, nossa, mas de onde é esse perfume? Quem está com esse perfume? A gente gosta de ficar sentindo o cheiro quando o cheiro é muito bom de um perfume. E Deus ele pede justamente para colocar ali algo que tenha um cheiro agradável, para que o povo entendesse o seguinte: os pedidos que vocês fazem a mim, as orações que vocês fazem para mim, elas são agradáveis. Eu gosto de ouvi-las. Eu tenho prazer em ficar ali próximo ouvindo, porque elas são como um perfume. Elas me agradam demais. Elas me agradam e muito. Então por isso que Deus pede um aroma. Ele podia ter colocado qualquer coisa, mas ele faz questão de colocar um aroma para que o povo se lembrasse o seguinte: assim como vocês gostam de estar próximo a pessoas que exalam um cheiro, estão com um perfume gostoso, eu também gosto de estar próximo de vocês e de estar próximos quando vocês estão pedindo, quando vocês estão orando. As orações de vocês não são algo que incomoda. E tem pessoas que falam, que às vezes pensam isso: se Deus atender, eu prometo que eu não incomodo mais ele por um bom tempo, não penso mais nada, como se Deus ficasse indignado de a gente ficar pedindo as coisas para ele. Pelo contrário, ele já mostra naquele simbolismo ali que ele tem alegria em ouvir e receber as nossas orações. Elas são como um suave perfume para Deus. E aqui na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, lembra que cada vez que o sacerdote matava lá um cordeiro, ele tinha que aspergir o sangue. Então dentro de um ano, como é que isso estava? Sujo. E aí tinha o dia da expiação. E aquele acontecia uma vez por ano, em que era então purificado o santuário, e aí aquele pecado era retirado do meio do povo. E nós sabemos o significado disso. Justamente o momento que nós estamos vivendo agora é justamente esse momento de expiação, onde nós sabemos que desde 1844, lá em Daniel 8,14, diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós não vamos estudar essa profecia aqui agora, que ela daria para a gente dedicar aqui uns 2, 3 domingos só vendo detalhes disso. Mas só relembrando disso, em 1844 começou a purificação do santuário no céu. E aí, quando a gente vai ver Ellen White, ela é bem clara com relação a isso, que todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo, os seus nomes agora estão sendo analisados no céu. E ela diz: nomes são retirados e nomes são mantidos. Eu acho interessante esse aspecto dela, porque nós temos uma filosofia católica que é assim:
uma vez que a pessoa foi excomungada no catolicismo, ela automaticamente ela foi privada de entrar no céu, ela vai direto para o inferno. E nós herdamos essa visão. Muitas vezes eu me lembro na infância de ouvir falar o seguinte: olha, a pessoa foi cortada da igreja e automaticamente o irmão também foi cortado do céu. Não é verdade isso. A Bíblia não fala isso, a Ellen White não fala isso, pelo contrário, ela diz o contrário. Independente do nome de alguém ter sido aqui cortado ou não da igreja, o nome dele não é retirado do livro do céu, que ele é escrito, e Ellen White diz que ele só é retirado quando Jesus está fazendo essa análise da vida de todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo. E mesmo ele tendo sido cortado em algum momento da igreja, mas se ele se voltou para Deus, o nome dele permanece lá, não é retirado. Só é retirado se, ao passar o nome dessa pessoa, se ela tiver descansado, mas longe de Cristo. Aí então o nome é retirado. Então às vezes a gente tem que cuidar um pouco com isso, que a gente tem essa visão católica, né? Cortou da igreja, automaticamente a pessoa foi cortada do céu. E muitas pessoas entravam em pânico, em desespero por causa disso. Como se Deus estivesse abandonando ela. E não é isso, não é essa a verdade. Deus, pelo contrário, ele tem angústia quando ele vê o nome de alguma pessoa sendo retirada dos livros aqui, porque muitas vezes acontece o seguinte: não que isso não deva acontecer, e é preciso para que seja preservado o nome da igreja e o nome de Deus também, mas muitas vezes quando alguém é cortado da igreja, a gente acaba excluindo, quando pelo contrário, a pessoa quando adoece é quando ela mais precisa de ajuda. E a gente tem a tendência assim, quando a pessoa veio, a gente está ali com ela e tudo e tal, mas agora quando a pessoa erra e às vezes é retirada da igreja, aí a gente se afasta também, como se a pessoa tivesse recebido uma maldição. E isso é uma herança católica, porque ninguém podia associar com quem era excomungado. Era proibido, e nós parece que herdamos isso de alguma maneira. E aí quando a pessoa mais precisa de Deus e de nós, é que nós menos damos atenção para ela. Nós precisamos cuidar com esse aspecto, porque nós estamos nesse período agora em que Cristo está analisando a vida de cada um. Em que momento ele vai passar o nosso nome? Não sei. Tudo que eu falar é especulação. Mas nós sabemos que em algum momento o tempo da graça será fechado. E lembre-se que Deus ele está fazendo isso. Tem o juízo investigativo, depois ele vai ter o de comprovação e depois de execução. No momento agora nós estamos no período de investigação. É onde está sendo analisado quem pode e quem não pode entrar no céu. Depois de comprovação. Por que de comprovação? E depois, se vocês quiserem ler em casa, Apocalipse 20, verso 4, 1 Coríntios, também no capítulo 6, verso 2, a gente vai ver que, lá bem claro, deixando bem claro, que os santos, os salvos, eles julgarão tanto aqueles que se perderam, quanto também os próprios anjos de Satanás. Não é porque Deus ele precisa da nossa verificação para saber se ele não errou ou não. Não, ele não erra. Só que ele quer comprovar para a gente, não deixar dúvida nenhuma de que ele foi justo. Porque imagina, se a gente chega lá no céu e a primeira pessoa que a gente encontra é Hitler. Imagina qual que seria a sua reação, dar de cara com Hitler que chegar no céu. Espera aí, será que eu estou no lugar certo? Não é possível. Aí justamente, talvez alguém que você olha assim, nossa, mas aquela pessoa dedicou a vida inteira dela para Deus, e como é que ela não está aqui? Alguma coisa está errada. Então você vai ter oportunidade, nós vamos ter oportunidade de analisar a vida de cada um para saber o porquê que ela está e o porquê que ela não está. Então por isso esse momento. E aí após isso então, é quando vai ter o juízo de execução, onde Deus, ele acaba com o pecado de uma vez por todas. Após os 1000 anos. E o que mais me fascina, ao mesmo tempo me assusta com relação a esses 1000 anos, é porque depois que nós formos levados para o céu e a terra ficar deserta, onde Satanás fica aqui preso por 1000 anos, e esse simbolismo estava também lá naqueles 2 bodes, que um era mandado para o deserto para morrer, e o outro era morto, simbolizando Cristo. O que mais me assusta e ao mesmo tempo me fascina é o seguinte, que nesse dia todos nós vamos estar lá. Após os 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer, todos nós vamos estar lá. Porque os salvos vêm do céu, os que estavam mortos são ressuscitados, então todo mundo que já existiu na face da terra nesse dia vai se encontrar. Então quem não se encontrou, se separou por algum motivo, naquele dia pode se reencontrar novamente. Então, quer a gente queira ou não, naquele dia todos nós vamos estar lá. Agora tem uma diferença. De qual lado? De qual lado que nós vamos estar naquele dia?
mas nós vamos estar lá, com os salvos ou com aqueles que se perdem. Independente, nós vamos estar lá. O que nós precisamos é estarmos do lado certo. Nós podemos ser vitoriosos, não há necessidade para derrota, porque lá na cruz, Cristo ele conquistou a vitória para nós. Lembra que eu comentei isso com você no início? A vitória foi conquistada lá na cruz. E essa vitória ela pode ser estendida para cada um de nós, sem exceção. Basta apenas uma coisa, a gente querer. E como é que eu posso querer? É Deus que faz em nós tanto o querer quanto o efetuar. Às vezes algumas coisas dessa vida a gente gosta tanto de algumas coisas que a gente sabe que é errado, mas parece ser tão bom, parece ser tão gostoso. Tentar controlar a nossa vida parece que é mais fácil. Só que isso não é possível. Tentar controlar a nossa vida só vai nos levar à perdição. Somente a cruz de Cristo é que é capaz de nos dar a liberdade que nós precisamos. É somente na cruz de Cristo que nós encontraremos a oportunidade de sermos vitoriosos também. E tem mais uma coisa. Lembra que Deus falou o seguinte: Moisés, faça um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês. Hoje não tem mais o santuário, mas Deus ainda quer habitar em nosso meio. E aqui eu faço duas considerações para terminar. A primeira delas é: Deus quer habitar no seu coração, quer habitar na nossa vida. E segundo aspecto, assim como Deus habitando naquele santuário, tudo que acontecia ali refletia o que Deus iria fazer pelo ser humano, que era morrer na cruz. Eu pergunto, Cristo habitando na nossa vida hoje, será que na nossa vida as pessoas quando olham para nós, será que elas veem em nós o fruto daquilo que Cristo fez por nós na cruz? É o contrário. Lembra que tudo no santuário apontava para aquilo que Cristo ia fazer por nós na cruz. Hoje todas as nossas ações elas devem apontar o seguinte: para aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E eu pergunto, quando as pessoas olham para você, elas veem venha começar por mim, será que as pessoas veem em mim os resultados da cruz? A vitória que Cristo conquistou na cruz, a paciência, o domínio próprio, a mansidão, o amor, uma vida desinteressada. Será que as pessoas conseguem ver os resultados da cruz na minha vida e na sua vida? Será que as pessoas conseguem enxergar isso? O White fala que a melhor maneira de acontecer isso é se nós começarmos a contemplar a cruz. Quando nós contemplamos a cruz dia após dia e o que Cristo fez por nós, nós somos aos poucos moldados com o mesmo caráter de Cristo que morreu na cruz por nós, que é um caráter totalmente desinteressado, totalmente sem preocupação com si mesmo, não tem nada de egoísmo, apenas um amor que está disposto a ter as consequências últimas, que é até a morte de cruz, como diz Paulo. O Thiago ele vai cantar uma última música agora que fala sobre esse momento da cruz. Enquanto você ouve essa música falando daquilo que Cristo fez lá na cruz para nos salvar, primeiro, peça para Deus se Ele já habita para continuar habitando na sua vida. E segundo, peça para Ele para que os teus atos possam ser atos em que as pessoas que olharem para você, assim como o povo de Israel olhava para o santuário e entendia o que Cristo ia fazer por eles na cruz, peça para Deus também para que ao as pessoas olharem para a sua vida, para que elas contemplem na sua vida os resultados da cruz. Peça a Deus, converse com Ele neste momento quando você ouvir essa última música. Lá no monte além, reis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu.
Ei-lo assim feriu, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Lá no monte além, reza a multidão a esclarecer o Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o Salvador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim feriu, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Pois morreu pra me Coloque-se em pé, vamos falar com Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti porque lá na cruz o Senhor conquistou a vitória para cada um de nós. Obrigado porque lá na cruz nós encontramos a certeza de uma nova vida. Obrigado porque na cruz, Senhor, nós encontramos liberdade e libertação de todos os nossos erros e dos nossos pecados. E obrigado porque a cruz nos dá certeza de que este mundo um dia será completamente restaurado. E nós rogamos a Ti, Senhor, que, por favor, ajude para que as pessoas consigam ver na nossa vida os resultados da cruz, Senhor. Para que as pessoas vejam em nossa vida alguém que está disposto a amar, alguém que está disposto a viver, dar a vida se necessário for para que outras pessoas sejam salvas. Que nós venhamos viver de tal maneira, Senhor, assim como o Senhor viveu, a vida inteira dedicada a salvar pessoas. E se nós não estamos com a nossa vida, talvez de uma disposição para salvar almas, é porque talvez nós ainda não entendemos o que realmente foi a cruz. E nós queremos rogar a Ti, Senhor, nos ajude a contemplarmos a cruz todos os dias. E lá, ao contemplarmos Cristo pendurado naquela cruz, morrendo em nosso lugar, que nós venhamos lembrar que nós também precisamos ser assim. Estarmos dispostos a abandonar tudo aquilo que o Senhor pedir, para que venhamos salvar outras pessoas, para que elas possam um dia conosco estar no céu, Pai, onde nós estaremos livres, libertos e com eterna felicidade. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Dê a eles uma semana na Tua companhia, Senhor. Que onde quer que eles forem, que eles possam ter o Senhor com eles, Pai. Por favor, habite em nossa vida, habite em nosso coração. Esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor quer habitar em nós. Por isso, nos ajude a prepararmos um lugar para que o Senhor possa realmente estar bem e confortável em nossa vida. Que venhamos tirar tudo aquilo que impeça a Tua habitação no nosso meio. Para que habitando assim as pessoas possam ver Cristo e possam ver os resultados da cruz em nossa vida. Dê a cada um uma boa semana. Obrigado por tudo, por Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor por esta noite tão bendita
em que podemos estar na presença do Senhor. Enquanto o pastor Cleiton se retira para cumprimentar os irmãos, eu quero convidá-los para que na próxima quarta-feira estejamos todos juntos para o Oásis semanal. Que os anjos acompanhem a todos em casa. Aqueles internautas, que Deus abençoe ricamente da mesma forma. Um abraço a todos.